Vamos fazer uma oração, amém? Vamos nos colocar diante da presença do Senhor. Gostaria que você colocasse diante do Senhor os seus dilemas, as suas dificuldades, os seus problemas, as suas causas, aquilo que tem te angustiado, que você precisa que o Senhor intervenha ou faça algo por ti. O Senhor é poderoso, Ele é tremendo e Ele continua atuando em nosso meio e em nossos dias, amém? Às vezes não é por você a oração, às vezes é por uma pessoa querida. Gostaria que você apresentasse agora, diante do Senhor, a sua petição, crendo que Ele é poderoso para atuar sobre a sua vida, amém? Feche os teus olhos. Senhor, nós te agradecemos neste momento, em primeiro lugar pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, pelo fôlego de vida, pela oportunidade que o Senhor nos concede, pela oportunidade que o Senhor renova sobre nós todos os dias, de podermos te servir, te adorar, de podermos nos arrepender, de podermos, Senhor, nos entregar diante de Ti. Essa oportunidade que se renova, Senhor, todas as manhãs, tal qual a Tua misericórdia também é renovada, Senhor. Eu te peço nessa noite, apresento diante de Ti, Senhor, cada pessoa que se encontra muitas das vezes em dificuldade, que se encontra, Senhor, em problemas, que se encontra, Senhor, em cativeiro, que se encontra, Senhor, muitas das vezes em doença. O Senhor é poderoso, Senhor, para intervir, para curar, para abençoar, para libertar, para transformar, e nós cremos no Teu poder. Então, Senhor Jesus, se manifesta sobre as vidas, se manifesta sobre aquele coração que Te busca, Senhor, que ora a Ti neste lugar, que entrega diante de Ti a sua necessidade, como que se fosse, Senhor, sem outra esperança, como se fosse a última esperança. E eu sei que é exatamente neste momento que o Senhor atua, é exatamente neste momento que o Senhor intervém, é exatamente neste momento que o Senhor se manifesta. Portanto, Senhor, se manifeste com poder e autoridade sobre a vida dos Teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, abra sua Bíblia comigo lá na primeira epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 4. Primeira epístola de João, capítulo 4. Primeira epístola de João, capítulo 4, todos acharam, amém? Nós vamos refletir um pouco sobre esse texto. Nessa noite, espero que o Espírito Santo fale muito ao teu coração, porque esse é o objetivo, é que você seja alimentado, para sendo alimentado, você também tenha reserva, para poder alimentar as pessoas que te cercam, amém? Todos acharam? 1 João capítulo 4, amém? Diz assim o texto bíblico: Amados, não creais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que
que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Amém? Pode se assentar neste momento. Palavras dignas do discípulo amado de Jesus. Amém? Amado por Jesus. João. Palavras daquele que teve intimidade com o Senhor Jesus, ao ponto de você mesmo ver Ele falando: olha, nós testificamos dele. Deus é amor porque nós testificamos o Cristo manifestado entre os homens. Nós testificamos, eu testifiquei, Ele está falando, eu vi, eu testifiquei. Isso que eu falo para vocês, isso que eu falo para vocês, não é uma doutrina, não é um sonho, não é uma superstição, não é um misticismo, é algo que eu vi, que eu testifiquei, que eu contemplei com os meus olhos, e eu vos falo a verdade, então creiam nisso. Isso aqui é o apóstolo João falando. Amém? Amém, igreja? E nisso nós já vemos que o Evangelho ele não é doutrina, o Evangelho ele está acima disso. Não uma doutrina de homens, mas ele é uma doutrina do Espírito, na medida em que ele é Espírito que vivifica, ele é Espírito que testifica em nós e através de nós. De modo que não há outra forma de viver e crer no Evangelho e andar no Evangelho, se não for pela testificação desse Espírito em nós, através de nós. É isso que nos torna e nos faz igreja. Eu posso ter as melhores filosofias, teorias e teologias, mas se esse Espírito não é vivificação em mim, se esse Espírito não é testificação em mim, e se quando eu falo de qualquer coisa do Evangelho, essa coisa que eu falo do Evangelho não seja verdade pulsante em mim, na verdade eu só estou falando de mais uma teoria, eu só estou falando de mais uma filosofia, eu só estou falando de mais uma ideologia, mais uma narrativa de tantas que já cercam e que inundam o mundo. Mas o que diferencia os filhos da luz é a testificação do Espírito em suas vidas. E a testificação do Espírito em suas vidas se dá por intermédio da consciência de quem Deus é, da experimentação de quem Deus é, da degustação de quem Deus é, para que eu não fale daquilo que eu simplesmente imagine, teorize ou venha abstrair, mas que eu fale daquilo que é real para mim. É nisto que está a autoridade da igreja. A igreja não fala de coisas distantes, a igreja fala de coisas próximas. Uma igreja que fala de um Deus distante
não é igreja, é mais uma das religiões que cercam o mundo. É mais uma das narrativas e ideologias que cercam o mundo. Porque os homens, isso é um vício dos homens. O vício dos homens é falar de coisas distantes. Mas a virtude do Evangelho é falar de coisas próximas, de coisas que estão ali diante dele, de coisas que estão diante da pessoa que fala, de coisas que são verdade pulsante para a pessoa que fala. Quando eu falo que a água mata a sede, é porque eu sei. Eu não só creio, como eu sei. Na verdade, nós vemos ali Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 13, ele fala acerca do amor e ele chega ao patamar de falar que nós devemos permanecer na fé, na esperança e no amor. Contudo, desses três, o amor é maior, porque o amor, ele, apesar da fé ser aquilo que nos aproxima de Deus, aquilo que nos vincula a Deus, o amor é o que faz com que essa fé deixe de ser uma mera crença e se torne em algo que você sabe, não simplesmente em algo que você acredita. O amor leva a tua fé a saber, é a firme convicção das coisas que não se veem. Você já não acredita, mas você sabe. Você sabe porque o teu espírito testifica disso. Teu espírito sabe disso. Eu não acredito que vai acontecer, eu não acredito simplesmente no que eu estou falando. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Você entende a diferença disso? Se o Inailson me conta uma coisa que aconteceu no serviço dele, por exemplo, ele fala: olha, Jadson, estava um dia no meu serviço e aconteceu isso, talalá, talalá, talalá. Eu vou acreditar no Inailson. Por quê? Porque eu sei que o Inailson não é mentiroso, eu acreditarei nele. Só que existe uma diferença entre eu e o Inailson. Eu acredito no que ele fala, porque eu não vi. Eu não vi o que ele narrou para mim, eu não vi o que ele me falou. Eu simplesmente acredito, porque ele está me falando. Mas o Inailson, ele não acredita no que ele está falando, ele sabe, porque ele viu, porque ele testemunhou. Você entende a diferença disso? No Evangelho, a diferença entre a fé madura, a fé do Evangelho, é que você não simplesmente acredita naquilo que a Bíblia te falou. Você contempla com seus olhos, você sabe, você é chamado para ser mais uma testemunha. Mais uma testemunha, meu irmão. Quando eu olho para a igreja hoje, e o principal motivo de a igreja estar nesse estágio de anestesia, e quando eu falo a igreja, eu não estou me referindo à nossa igreja, eu estou me referindo à igreja, porque na maioria das vezes o que se tem dentro das igrejas é simplesmente um estado superficial de histeria, que em nada reproduz a genuinidade, o evangelho genuíno, aquilo que há de mais puro e verdadeiro no evangelho. É simplesmente uma reprodução de sentimentos e emoções impostas para gerar reações nas pessoas. Mas as pessoas, o evangelho, ele tem se transformado em religião, e ele tem deixado de ser evangelho e virado cristianismo. Exatamente por quê? Porque as pessoas estão acreditando, ou nem mais acreditando assim, quanto mais sabendo. As pessoas deixaram de ser testemunhas, elas deixaram de degustar, de serem, presentes, pessoas presentes diante do mistério de Deus revelado para elas, e elas passaram a viver de acreditar em histórias, e nem mais nessas histórias elas acreditam. Porque o evangelho, ele só se efetiva na sua vida quando você deixa de simplesmente acreditar e passa a saber. Você é levado ao evangelho por acreditar, mas você é amadurecido no evangelho pelo testificar e saber, meu irmão. Eu estou te falando aqui de estágios. Não tem como, você é atraído pelo evangelho porque te falaram, e você acreditou, amém? Você creu, amém? É assim que você chegou ao evangelho. Só que não adianta você, uma vez que você chegou, você deixar, você começar a continuar andando por aquilo que te falaram. Você precisa saber também, você precisa testificar também. Porque se você não testificar, meu irmão,
Aquilo que te atraiu no momento não vai ser suficiente para te manter. Aquilo que te atraiu em determinado momento, não, aquela semente, ela foi semeada, só que ela precisa, cavar, ela precisa entrar na terra, para ela poder crescer. Senão fica como a parábola do semeador, é a semente que caiu na pedra, não conseguiu, brotar, é a semente que caiu no meio dos espinhos, foi sufocada, é a semente que não adquiriu, que não se tornou, porque não passou a ser, sempre ficou naquela esfera superficial. O convite do apóstolo João é: meus irmãos, Deus é amor. Se você se mergulhar nesse amor, você vai poder então, um amor que te amou primeiro, não que você o amou, mas Ele amou você primeiro. E uma vez que você está nesse amor, então você é convidado a testificar dessas coisas. E eu falo para vocês daquilo que eu testifiquei, mas eu quero que vocês também testifiquem dessas coisas na vida de vocês. E como que vocês vão testificar dessas coisas na vida de vocês? Amando, servindo, lançando-se ao serviço, buscando fazer e ver a vida da maneira como só esse Espírito pode te levar a vê-la, e nada mais no mundo, nada mais no mundo. É isso que João está falando, igreja. A anestesia da igreja, mais uma vez eu repito, da igreja está em não mais testificar nada. É uma igreja que simplesmente quer ouvir boas histórias e quer imaginar essas boas histórias. Imaginando essas boas histórias, isso já é o suficiente para ela, quando na verdade o chamado do Evangelho é para que você mergulhe, meu irmão. É para que você tenha as suas histórias no Senhor, para que você conte as tuas histórias no Senhor, porque é para você viver a tua experiência com o seu Senhor. E é disso que o Evangelho está falando. E não precisa de nenhuma complicação, precisa somente disso, dessa consciência. A igreja, por sua vez, ela deixou isso há algum tempo. E na história da igreja, quando você olha para a história da igreja, você já vê que ela deixou isso. O Jean falava sobre um assunto aqui, o Jordan também tocou nesse assunto há alguns domingos atrás, eu estava pensando sobre isso. Esse assunto da vinda de Jesus, a manifestação de Cristo. É interessante quando a gente olha para a história da igreja e a gente vê, meus irmãos, que ali em Constantino foi baixado o decreto da tolerância religiosa, que fez com que o cristianismo fosse aceito como religião em Roma e os cristãos pararam de ser perseguidos. Porque até Constantino foi um imperador romano, amém? Constantino foi um imperador romano, e até Constantino, a igreja sofria tremenda, terrível perseguição, terrível. E, meu irmão, não era uma perseguição de 1 ano, 2 anos, nós estamos falando mais de 2 séculos de perseguição. A igreja já estava quase há 300 anos sendo perseguida. Você tem noção do que é isso? E não era uma perseguiçãozinha qualquer, não. Era terrivelmente perseguida. Fazia 3 séculos quase que a igreja era arrastada pelas cidades, que as pessoas eram mortas, que elas tinham que servir a Jesus escondidas, em catacumbas, em túneis, em locais totalmente afastados da convivência social, que elas eram tratadas como as piores criminosas. 3 séculos quase, meus irmãos. Os apóstolos já tinham dormido há muito tempo no Senhor. Os primeiros pais da igreja já tinham dormido há muito tempo no Senhor, mas a perseguição continuava. Implacável. De modo que aquela igreja, ela já não aguentava, ela já estava ali, pedindo refrigério, porque era 3 séculos de perseguição. Implacável.
Você não faz ideia do que seja isso, eu não faço. Eu acho que nunca houve na história da humanidade um período tão grande de perseguição implacável contra as mesmas pessoas. Mas o interessante é que na história da igreja, quanto mais... É impressionante que a igreja era perseguida, mas pelo sangue da igreja, a semente do evangelho era semeada. E a igreja não parava de se multiplicar, mesmo debaixo de tanta perseguição. Só que aquela igreja estava cansada. Quando a igreja se aproxima de Constantino, às vezes a gente tem um olhar preconceituoso para com essa igreja, para com aqueles bispos. Eles eram qualquer... Olha esses caras, deixaram de temer a Deus, por isso se aproximaram do imperador Constantino. Não, meu irmão. Você sabe o que é 3 séculos de perseguição? Você sabe o que é 3 séculos? E Jesus tinha deixado a promessa de que ele voltaria, igual o Jean falou. E eles tinham visto guerras, rumores de guerra. Eles tinham visto pestes. Eles tinham visto, quando eles liam o Apocalipse e olhavam para a história deles, eles já tinham visto N candidatos ao anticristo. Porque cada vez mais a perseguição era implacável. Quando a igreja se aproxima do imperador Constantino, era nesse espírito de cansaço que eles estavam. De cansaço, apesar de multiplicarem. Mas não dá para condenar aquela igreja, aqueles homens e aquelas mulheres que confiaram em Constantino. Não dá. Porque tudo que eles queriam, quando eles veem Constantino se manifestando, como o Jordani colocou, eles fazem até a adequação teológica posteriormente, meio que transformando o reino de Deus invisível num reino davídico. Como se agora fosse novamente um reino de Davi, um reino político, um reino geográfico, um reino sobre as pessoas. É mais ou menos assim, cara, são 3 séculos de perseguição. Jesus não voltou. Eu já vi várias coisas aqui, candidatos a besta se levantar. De repente Constantino vem e eles falam, não, talvez era a nossa teologia que estava errada. Talvez era o modo como a gente estava lendo isso que estava errado. Eu acho que agora chegou a hora da igreja ter paz. A própria doutrina, teologia milenista da igreja católica, ela é reflexo disso. De uma igreja talvez desesperada e cansada. Isso eu estou te falando, meu irmão, no século, lá nos anos 300 depois de Cristo. Nós estamos em 2000. O século 4, seria nos anos 300 depois de Cristo. Nós estamos no ano 2000, nos anos 2000. E veja, meu irmão, que quando Constantino, então, Lactâncio foi o cara, ele era cristão e ele foi um dos conselheiros de Constantino, que chegou para ele e falou, olha Constantino, vamos calmar com isso aqui. O Império Romano estava todo destruído, ele estava tendo que pagar mercenários para poder defender suas fronteiras, e o cristianismo já tinha se tornado a religião dos escravos, amém? Ele era a religião que tomou todos os escravos romanos, todo mundo estava crendo em Jesus. E Lactâncio então chega em Constantino, ele vê a oportunidade e fala, olha, o Império Romano está se desfacelando, vamos fazer o seguinte, vamos trazer os escravos para perto da gente, vamos trazer os pobres, os apartados de Roma para perto da gente. E Lactâncio então sugere a Constantino que ele amenize a perseguição, e Constantino viu nisso a oportunidade. E o que Constantino faz? Ele baixa o decreto da tolerância religiosa e fala, olha, para a perseguição contra os cristãos. Naquele momento a igreja vê Constantino, meus irmãos, como se fosse assim, o profeta de Jesus enviado para colocar fim à dor de séculos. Eles veem Constantino como um enviado de Deus. A história diz até que um meteoro caiu ali em Roma, um fragmento a história conta isso. E eles, então Lactâncio olha e fala, isso é o sinal de Jesus que nós devemos abraçar Constantino. Ele é o imperador mandado por Cristo. Naquele momento é quando a igreja, cansada da perseguição e que se multiplicava em sinceridade, ela se transforma nesse monstro, ela começa a se transformar nesse monstro institucional que se transformou na Igreja Católica. Esse monstro, primeiramente, e que esse monstro se tornou o cristianismo que nós conhecemos hoje. Todo o cristianismo.
Porque até então os cristãos, eles eram discípulos sinceros de Jesus, e aqui eles passaram então a ser do cristianismo, a se identificarem como uma religião mesmo, e não como um mero encontro de irmãos e discípulos. E você vê claramente ali então que é dada a cruz de Constantino, que é o símbolo da aliança dos cristãos cansados com o imperador que traria paz. Então, reformas teológicas foram necessárias. Ali pela primeira vez, Jesus é usado como pretexto da guerra. Jesus é usado de modo diabólico, porque o Cristo que ganhava o coração de todos, o evangelho que se espalhava pelo dar a outra face, pelo simplesmente manifestar o amor de Deus, em Constantino passou a ser o Cristo levado pela espada. O espírito de Pedro, aquele mesmo Pedro que tomou a espada de modo diabólico, do soldado, quis decepar a cabeça do soldado. Na verdade ele errou, ele acertou a orelha, meu irmão, porque ele errou, ele queria pegar a cabeça do cara. É porque provavelmente o cara desviou e pegou. Ninguém pega uma espada para cortar a orelha de ninguém, amém? Você pega a espada para dar uma na cabeça do cara. Só que o soldado desviou, cortou a orelha, caiu. Aquele espírito diabólico de Pedro, que foi naquele momento repreendido por Jesus, esse espírito tomou a igreja novamente. E aí você vê a partir de Constantino as guerras santas começando. Aí você vê Constantino pelejando em o nome do Senhor Jesus. Mas um Jesus agora que não é mais o Cristo conhecido e testificado, mas o Cristo religioso. O Cristo à distância, não o Cristo próximo. Não mais o Cristo do amor, o Cristo da entrega. Agora é o Cristo do reino material de Deus na terra, do reino da igreja, instituição na terra. E até hoje o sonho da igreja católica é exatamente esse, do cristianismo em geral, é instituir o reino de Deus na terra. E aí as cruzadas foram feitas nesse mesmo espírito, vamos lá, libertar a terra santa pela espada. É o Cristo levado pela espada. Mas que não, de Jesus não tem nada. Eu estou dando esse exemplo para que os irmãos entendam que o Evangelho, ele só é Evangelho enquanto algo próximo e testificado por você. Quando ele se transforma num emaranhado de aceitações e de acordos, nós acordamos que nós cremos nisso, nós acordamos que o correto é aquilo, nós acordamos que para ser daqui tem que ser assim. Quando ele se transforma nesse emaranhado de acordos religiosos, ele vai se transformar no oposto. Ele vai se transformar no próprio espírito do anticristo. Antes você tinha um evangelho que era baseado no Jesus que não aceita a tentação de Satanás, que não se joga das alturas para que seus anjos caiam, que não transforma pedras em pão, a não ser que isso fosse necessário. Um Jesus que se alimentava da vontade, o cristianismo, o evangelho, da forma como Jesus nos ensinou, que se alimenta da vontade do Pai, não das necessidades materiais. Mas aqui não, aqui nasce a igreja se alimentando e vivendo pelas necessidades materiais. É a igreja transformando pedra em pão para se alimentar. É a igreja mostrando toda a sua autoridade e força e caindo exatamente na cilada do diabo tentador. Porque foi o diabo que fez essas propostas. É a igreja que cai na provocação do diabo e por isso deixa de ser igreja. Jesus, na tentação no deserto, ele mostrou que não se cai na provocação do diabo. Não é que ele não podia fazer nenhuma daquelas coisas que o diabo desafiou, mas é porque não se cai, não se faz, não se mostra aquilo que não se é necessário. As nossas armas contra as forças do mal não são por meio da provocação, mas pelo contrário, são por meio da humilhação, são por meio da fidelidade, são por meio
das virtudes do Evangelho. E todas essas coisas só podem ser reais nas nossas vidas se nós nos tornarmos testemunhas reais de tudo isso pelo amor de Deus. Você entende isso, igreja? Você está entendendo isso? É por isso que quando a gente fala, por exemplo, também da volta de Jesus, voltando novamente no assunto que o Jean falava, eu gosto de pensar a volta de Jesus como o julgamento que está reservado para todos nós. Mas de modo algum, eu não gosto de pensar na volta de Jesus no sentido emocional e desesperado de alguém que espera desesperadamente para que eu não recaia nos mesmos erros que a história mostrou que a igreja caiu. A minha espera pela volta de Jesus é uma espera paciente e consciente, não emocional. Amém? Quantas vezes depois do protestantismo, depois que o protestantismo nasceu, você viu várias pessoas fazendo N loucuras em nome desse negócio da volta de Jesus? Teve gente, várias pessoas trouxeram data, dia, ano, e falando, agora chegou a hora. Isso já lá no século XIX, meus irmãos. Porque até para os protestantes, Jesus também já estava demorando. Porque os protestantes, a reforma protestante vem ali nos anos de 1500, amém? E eles voltaram então, começaram a voltar à pregação da vinda de Jesus, só que também já estava demorando pra caramba. Então, o nego começou a inventar. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a falar, vamos começar a decifrar o dia, vamos começar a decifrar a hora, para alimentar as esperanças dessas pessoas, porque nós inflamos as pessoas pelo medo, nós colocamos e baseamos a pregação do Evangelho nesse medo dessa segunda vinda, então a gente tem que dar uma resposta, e todas as vezes que as pessoas tentaram dar essa resposta meio que para suprir, saciar essa ansiedade das pessoas em relação ao fim dos tempos, sabe o que aconteceu? Nada. O que gerou foi frustração, o que gerou foi apostasia, o que gerou foi questionamentos contra a fé, porque você deu um cheque no nome de Jesus, só que Jesus não assinou esse cheque, meu filho. Quem assinou esse cheque foi a sua teologia, a sua doutrina. Só que você está queimando e blasfemando o nome de Jesus. Você está sendo motivo para que o nome de Deus seja blasfemado entre os gentios, por tua culpa. E na história recente da igreja aqui no Brasil é a mesmíssima coisa. Os evangélicos, principalmente os movimentos pentecostais no início do século XX, começaram a tomar conta no Brasil, e a pregação do evangelho foi baseada nisso. Jesus está voltando, se prepara, se prepara, se prepara. E apesar de não ser errado você pregar dessa forma, você tem que pregar isso sim, só que todo o teor dessa pregação, em grande parte das vezes, se deu impondo o medo e a ansiedade, como naquele mesmo espírito dos cristãos que vendiam tudo em Atos dos Apóstolos. Cristãos que simplesmente viviam para isso numa espera ansiosa, não que você não tenha que viver para isso, mas numa espera ansiosa que fazia eles negligenciarem, muitas das vezes, outras coisas. E numa espera ansiosa que retirava o discernimento e exigia que aquela promessa fosse cumprida. Nos seus dias ainda, nos seus critérios, da sua forma. E você sabe o que foi a teologia da prosperidade? E aí a gente começou a ver a teologia da prosperidade, os falsos mestres entrando na igreja. E aí você chega nesse estágio da igreja hoje, que é um estágio de uma igreja que ela vai para o culto como se estivesse indo para um método CIS, né? Como se estivesse indo para um método CIS, um método coach, no qual lá ela vai receber palavras, vai ser muito bem servida, terá um som agradável, terá uma iluminação bacana, e então e aí ela, pô, legal, aqui eu me sinto confortável. E aí vem mensagens ou momentos que geram uma reflexão nela, e ela sai ali da casa dela e vai para a semana dela, enfrentar o dia a dia dela preparada por aquele conforto que foi trazido para ela naquele domingo, naquele ambiente todo montado para ela.
Você sabe como que a igreja evoluiu para isso? Uma igreja que deixou de servir e passou a simplesmente ser servida. É porque a igreja cansou, Jesus não voltou. E a mensagem de Jesus voltar começou a se tornar enfadonha. E o interessante é que, pelo menos a igreja primitiva, ela durou 3 séculos. A espera ansiosa começou já a ser no final, e com uma justificativa até razoável. Era a perseguição mesmo. Eles estavam sendo arrastados por causa daquilo ali. Eles estavam sendo trucidados por causa daquilo ali. A verdade é que a igreja brasileira não. Ela nunca teve perseguição real. Ela se cansou porque ela é nefasta mesmo. Ela se cansou porque ela não testifica mais Jesus mesmo. Ou, na verdade, muitos nunca testificaram Jesus. Eles entraram para dentro das igrejas como esse emaranhado, esse abarcamento de aceita todo mundo, vem que eu te recebo. E não que a igreja não deva aceitar todo mundo, pelo contrário, é óbvio que ela tem que aceitar, mas que nunca teve a preocupação de fazer o refinamento, de fazer a preparação, de fazer o treinamento dos discípulos, de fazer o cuidado, de fazer ali, sabe, a apuração daquelas pessoas. E muitas das vezes você está cansado desse discurso. Chegou ao ponto de até mesmo você, muitas das vezes, que já tem muitos anos de igreja, ter ouvido isso muitas vezes, e lá no seu íntimo, é claro, é evidente que você não falará isso em público, porque vai pegar mal para você, mas lá no mais íntimo do seu coração, você já falou, cara, eu não sei se essa história cola não, na verdade é que eu vou aqui ficar aqui na igreja, fazendo o meu aqui, porque vai que essa parada de Jesus voltar é verdade mesmo, mas eu continuo tocando a minha vida, as minhas ocupações e minhas coisas de outra forma, porque também se não for verdade eu estou garantido de outra forma. Meus irmãos, é verdade ou não isso que eu estou falando? Deixemos de ser hipócritas. E o porquê disso tudo? Porque a igreja, ao invés de estar ocupada em testificar a Jesus, e testificando de Jesus, ele tem essa consciência do dia do julgamento. Ele tem tanto essa consciência que ele sabe que o dia do julgamento já é hoje, porque todas as vezes que eu me arrependo, eu estou exercendo o dia do julgamento sobre mim. Mas eu sei também que, tão certo quanto o julgamento vem sobre mim todo dia, eu sei que o amor, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. E não é pelo medo que eu irei pelo amor testificado em mim, e eu continuarei pelo amor testificado em mim. De modo que só esse amor é terreno estável para que a construção ela venha se erguer. E para que a paciência ela possa começar, então, a mostrar o seu fruto. Aqueles que não são, eles são levados rapidamente. Mas aqueles que são no amor, esses ficam. Esses se mantêm, esses são enraizados. E tudo isso começa a frutificar e tomar corpo. E dimensões nunca vistas antes. E aqui é o verdadeiro amor lançando fora o medo. Porque outras coisas também lançam fora o medo. Eu poderia inclusive dizer que a irresponsabilidade lança fora o medo. Uma pessoa irresponsável não tem medo. Uma pessoa inconsequente não tem medo. Quando eu olho para a igreja hoje, eu vejo inclusive que a igreja não tem medo mais. Aquela igreja que tinha medo, hoje já não é uma igreja que mais tem medo. Só que o que lançou fora o medo da igreja não foi o amor, igual o João está falando. Foi a inconsequência. Foi a descredibilidade, foi a irresponsabilidade, foi a avareza, foi a torpeza. Foi isso que lançou fora o medo da igreja. Então, a igreja saiu de uma igreja extremamente medrosa e assombrada, que provocava uma espera ansiosa e não uma espera paciente da vinda do Senhor, e evoluiu para uma igreja sem medo, mas pela inconsequência, pela irresponsabilidade.
E é neste estágio que eu vejo a igreja hoje. Quando a igreja ela se preocupa com política, quando a igreja se preocupa com política, é porque ela já não está mais testificando do amor de Deus. Não que a gente não se preocupe com política, não que você não vote, mas quando você dá mais importância para uma redenção política, você dá mais importância, mais esperança para um freio da maldade do mundo na política, do que se ocupar em testificar as boas obras do Senhor na tua vida, é porque essa igreja já não é mais, meu irmão, não está mais fixada no amor. Fixada no amor. O apóstolo João fala: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Lá em Lucas, Jesus ele faz o seguinte questionamento. Lucas, lá no capítulo 18, ele fala: olha, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? A resposta de Jesus, a pergunta de Jesus ali é retórica. O que é uma pergunta retórica? É a pergunta que você já sabe a resposta. E não adianta, meus irmãos, não adianta eu tentar te convencer com as palavras mais bonitas. Não adianta eu provar por A mais B que o que eu estou falando é uma análise totalmente correta do que está acontecendo com o mundo e com a sua vida e com a minha vida. E só prova o quanto que naqueles dias, o quanto o Evangelho é verdadeiro ao dizer que naqueles dias as pessoas teriam como comichões em seus ouvidos. Só prova o que o apóstolo João disse aqui. Ele mesmo disse aqui. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. E não adianta você tentar falar que não será escutado. Eu estou falando nessa gravidade com você, porque o que o apóstolo João está falando aqui no versículo 6 e no versículo 7 é a prova de fogo se você é de Deus ou não, meu irmão. Se você tem sido de Deus ou não. Se a tua vida tem sido a testificação desse amor que permanece. Se a tua vida tem sido o saber que o Senhor é bom. Ou se você tem sido você foi alguém que acreditou numa história que não tornou e não viveu as suas experiências e não vive as suas experiências e se distanciou. E simplesmente está aqui porque você está ali em cima ali navegando ali no mar das incertezas e das garantias. Tudo isso aqui virou um jogo de apostas para você. A tua vida tem virado um jogo de apostas. É igual distribuição na bolsa, né? Diz que para você não perder, o bom investidor na bolsa é a pessoa que investe em várias carteiras, porque se uma perde, na outra ele ganha. E aí você está tratando o Evangelho e a verdade de Deus como uma bolsa de valores. Você deposita o teu dinheiro em várias ideias, ideologias, carteiras, vive sua vida de acordo com as inúmeras vozes que hoje existem, e são inúmeras mesmo, e Jesus já tinha falado sobre isso, que nos últimos dias muitos mestres ou falsos mestres se levantariam. Você entra na internet sempre, e eu não estou falando nem de cristão não, eu estou falando de tudo, sempre tem alguém lá que inventou a roda na internet. Sempre tem alguém lá que está falando: agora eu sei qual é a fórmula para a sua vida mudar, o tempo todo. E aí você escolhe ali a fórmula que melhor se adequa a você. Ou por outro lado, você também no seu inconsciente pensa: se tanta gente assim tem a fórmula, é porque a fórmula não existe. Talvez seja, então eu vou fazer o seguinte: eu vou ser um investidor de bolsa. Eu vou investir em várias fórmulas. O Evangelho é mais uma delas. Aqui ganha, se eu perder uma aqui, mas eu ganho na outra. E você está levando a tua vida espiritual dessa forma. E eu não preciso dizer
o quão distante Deus está de você. Aqueles que são de Deus, Ele nos ouve. Ele ouve a Deus, Ele ouve o Evangelho. E é nisso que a gente conhece. Porque aqueles que não são, não ouvem e não adianta você falar. Eles já levantaram as suas próprias ideias, as suas próprias incertezas e têm seus próprios mestres. E nada vai penetrar o coração deles. Se o seu coração, meu irmão, se sentiu minimamente tocado por essa mensagem, é porque o Espírito Santo está te chamando. Porque o Espírito Santo está trazendo algo diferente para você. A nossa igreja aqui são pouquinhos. Mas eu nunca vou deixar de duvidar de que a maior prova de que Cristo é com você é se, sendo poucos, você é capaz de ser dele onde você estiver e de gerar impacto positivo na vida de todos aqueles que te cercam, onde quer que você estiver. Porque dentro de você está algo que eles não têm. Dentro de você, o que te move é o que não os move. E que o serviço que o Senhor entregou para cada um de nós não é o serviço da aparência, do templo lotado, talvez. Ainda que possa lotar o templo, não tem problema nenhum o templo lotar. Mas não é o serviço do templo lotado, mas pelo contrário. É o serviço de ser genuíno no Senhor, testificando dele para as nações. E eu sei que tem pessoas de Deus aqui. E que escutam o que está sendo falado. Que às vezes até estava deixando de escutar, mas que hoje o Senhor está te trazendo de novo para o eixo. E a minha oração continua sendo essa: que o Senhor te faça ser perseverante, que o Senhor te faça lembrar da vinda dele todos os dias, mas não como quem lembra de modo ansioso e temerário, mas como quem lembra de modo paciente e confiante, sabendo que lembrar do juízo do Senhor é como você vestir uma roupa e ir para a luz. Hoje aconteceu isso comigo. Na verdade eu já sabia, mas na verdade não hoje. Hoje é que eu vesti essa mesma camisa hoje. Mas isso um dia aconteceu comigo quando eu vesti essa camisa. Era uma camisa escura e geralmente eu gosto de malhar com a camisa escura e com short escuro. De modo que lá em casa eu vesti ela e eu estava abafando com ela. Porque ela estava parecendo intacta e eu gosto muito dessa blusa. Eu sou daquelas pessoas que quando gosta de uma roupa, ele gosta mesmo. Então geralmente repete muitas vezes essa roupa. E no caminho, quando lá em casa, a luz artificial não é tão boa. Mas aí eu saí, aí eu fui de carro, desci para a academia, desci ali perto do sol do meio-dia. Quando eu desci, que eu olhei para minha blusa, o sol do meio-dia não se esconde nada dele. E eu vi os furos que tinham na minha blusa que o meu short preto estava escondendo. E eu falei, meu Deus do céu, olha isso, eu estou indo malhar com a camisa toda furada. E a minha pergunta foi, será que há quanto tempo que eu estou indo malhar com essa camisa furada e só hoje eu percebi? Essa foi a segunda pergunta que eu fiz, a segunda afirmação que eu fiz, né? Meu segundo espanto. E andar com a consciência do julgamento é exatamente isso. É você vestir uma roupa e ir para a luz, para o sol do meio-dia e ver como é que aquela roupa está de verdade. Quantas vezes você usou uma gravata? Já aconteceu isso comigo. A mulherada aí do vestido, os homens com a gravata. Quantas vezes você vestiu um vestido que dentro da tua casa, que não estava iluminado direito, parecia que era uma cor. Quando você foi desfilar na rua, era outra cor. E você, meu Deus do céu, o que é isso? O vestido que eu estava vestindo lá em casa era vermelho, aqui eu estou com um laranjadão, não é? A luz do sol fez ele ficar laranjado. Não, meu filho, o vestido sempre foi laranja. É você que estava meio no escuro, você não estava vendo direito. A única coisa que eu fiz que você fez foi ir para a luz. A gravata, a mesma coisa, meus irmãos.
Andar com o dia do juízo na sua consciência é isso. É todos os dias você vir para a luz, para que você veja de verdade quem você é, quem você tem sido, e não quem você está achando que está sendo. Isso é ser da luz, porque o julgamento de Deus é o julgamento perfeito. O julgamento de Deus é tipo não é como aquela criança. Quem fala sobre isso é o C.S. Lewis. Ele fala assim: olha, você já viu aquela pessoa que um dia te encontrou? Não, você chegou num local e as pessoas estavam conversando sobre você e dando as opiniões sinceras sobre você. Já aconteceu isso alguma vez na tua vida? O quanto que aquilo é chocante para você? O quanto que aquilo muitas das vezes é meio estranho? Porque a maioria das pessoas não vão dar a opinião sincera delas sobre você na sua frente. Só que as pessoas são fofoqueiras, elas gostam de falar pelas costas. E às vezes, quando nas tuas costas, se você chega num local e pega as pessoas de modo desprevenido, provavelmente elas vão estar falando alguma coisa que é a opinião real, sincera delas, ainda que não seja talvez a opinião correta, amém? Não necessariamente também a opinião correta. Às vezes a pessoa está sentando o pau em você, às vezes ela tem razão mesmo, ela está falando algo que você é aquilo, às vezes não, às vezes você fala, não, essa pessoa tem uma impressão errada minha. Às vezes a pessoa está falando bem de você. Isso já aconteceu comigo, eu chegar num local de modo desprevenido e as pessoas estarem falando bem de mim. Só que elas estavam me falando características que eu sinceramente sabia que não eram minhas. Elas estavam me elogiando por coisas que eu sabia que eu não tinha aquele mérito. E eu sinceramente, eu olhei aquilo meio que não levando muito a sério. Porque eu sabia que se elas conhecessem quem eu sou, elas não estariam falando tão bem de mim daquele jeito. Isso já aconteceu também. E já aconteceu também, ou a sinceridade da criança, né? Da criança, ela entra num local e ela fala uma coisa para você, meu jovem, e a criança não tem filtro, ela mete na bucha mesmo. E às vezes você até desconcerta, não é verdade? E o juízo de Deus, ele é parecido, mas ele é muito mais efetivo que isso. Porque a questão do juízo de Deus sobre você e do julgamento de Deus é que se Deus te aprovar, meu irmão, se Deus te aprovar é porque você é. Não é uma pessoa que vê só suas qualidades. Ele vê seu coração. Então se ele fala, se ele te aprova, é porque você está aprovado. Ele não está tendo condescendência nem dó de você. Ele está falando que você é. Mas também, meu irmão, se ele te reprovar, é porque você é exatamente aquilo que ele está falando de você. Se ele te reprova, você não pode dizer, é porque essa pessoa está falando besteira, é que ela não me conhece, não. Ele sabe quem você é. Andar esperando a volta de Jesus, sem ansiedade, mas com paciência, é vir para a luz todos os dias e deixar que a luz de Deus mostre quem você é e que você aceite quem Ele diz que você é, seja para a aprovação, seja para a necessidade de santificação. Amém, igreja? Amém? Fique de pé nessa noite, então. Nós vamos fazer uma oração. Hoje eu falei mais do que o homem da cobra, né? Pode falar a verdade, falei sim. Mas eu espero que você rumine essa palavra. Amém? Feche os teus olhos nessa noite. Feche os teus olhos e ore ao Senhor. Senhor Jesus, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti nesta noite. Nos colocamos diante do Deus que é o sol da justiça. E diante deste Deus, nada fica encoberto. Tudo vem para fora, Senhor. Senhor, eu te peço que o Senhor revele-nos e brilhe
o teu sol sobre nós ao ponto de desmistificar todas as ilusões pessoais que nós temos. A começar, Senhor, pela nossa incredulidade, pela nossa falta de temor e medo. Não porque nós tenhamos estado fixados no teu amor, mas porque nós temos sido inconsequentes, nós temos sido aproveitadores, nós temos sido espertalhões. Temos tratado o teu reino, Senhor, como quem trata, como quem joga dados, como quem aposta na sorte, como quem joga vários jogos para ver se acerta um deles. O teu reino virou, Senhor, uma sequência numérica de uma loteria para a gente. O teu reino tem virado para a igreja uma sequência numérica de uma loteria, de mais um dos jogos, tantos jogos que nós temos feito. Isso só mostra, Senhor, o quanto nós não temos testificado de Ti, o quanto nós não temos sido testemunhas, porque o Teu amor não tem sido real nas nossas vidas. Mas nós cremos, Senhor, que nós estamos, que foi deixado para a Tua igreja a permanência na fé, na esperança e no amor. E sabemos que destes três o maior é o amor, porque o amor é o que torna real aquilo que antes nós só conhecíamos por ouvir falar. O amor traz à existência aquilo que antes para nós eram apenas histórias, eram apenas contos. É no Teu amor, Senhor, que nós evoluímos do acreditar para o ser. Meu Deus, nesta noite eu Te peço que o Senhor venha a ser para nós. Senhor, em nome de Jesus. Eu sei, Senhor, que a apostasia dominaria naqueles dias, mas eu sei também que o espírito da apostasia tem que bater em retirada diante da Tua autoridade. E nessa noite, Senhor, eu oro e invoco a Tua autoridade neste lugar, e que todo espírito de apostasia bata em retirada em nome de Jesus. Neste momento, Senhor, eu oro por uma igreja que Te conhece, eu oro por uma igreja que Te tem como Deus próximo, eu oro para uma igreja que Te tem como Espírito real, eu oro para uma igreja que será e que está saciada, Senhor, saciada diuturnamente pelo banquete celestial que vem do Teu trono. Meu Deus, nesta noite, que nós possamos, a partir deste momento, termos experiências reais contigo e que possamos testificar de Ti. Não experiências forçadas, não meninices, Senhor, travestidas de experiência, mas certezas que vêm daqueles que têm intimidade contigo. É neste Espírito, Senhor, que nós oramos e pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. 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 A paz do Senhor. Levante suas mãos, por favor. Vamos, Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Todos digam